Amém, meus irmãos, graças a Deus. Vamos para a ministração da palavra do Senhor. Estamos há 2 semanas falando sobre as advertências que Jesus fez a respeito dos escândalos. Na primeira semana nós definimos o termo, falamos alguma coisa a respeito dele, e depois falamos que os escândalos eram inevitáveis, e continuamos na semana passada falando do porquê dos escândalos, mas iniciamos também na semana passada como devemos evitar os escândalos. E é disso que a gente precisa tratar esta noite. E nós vimos desde o começo, que dentro de algumas definições de escândalo, tem aquela que é colocar armadilha no caminho do inimigo para fazê-lo cair. A gente viu aqui, tá certo? Mas vimos também que em algumas traduções da Bíblia, a palavra escândalo está expressa por tropeço. Em vez de falar escândalo, ele fala tropeço, porque ele está querendo significar que escândalo é tudo o que leva o homem à queda, Mas a gente, quando vai olhar para que a Bíblia mesmo ela fala a respeito do escândalo, a gente vai ver que Jesus estava muito preocupado com aqueles que fazem o próximo tropeçar. A gente leu lá em 18 de Mateus, na primeira semana, e vimos lá Jesus tratando disso e advertindo a respeito daqueles que faziam um dos seus pequeninos tropeçarem. Então o cuidado de Jesus era justamente para que ninguém fizesse um desses pequeninos. Mas ele diz assim que naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Porque aquele que se tornar humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Aí ele vai: e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta a mim, me recebe. Aí no verso 6, ele vai dizer assim: mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos, noutra versão vai dizer qualquer um que fizer tropeçar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mor de azenha e submergisse nas profundezas do mar. Lucas, quando escreveu o capítulo 17, doutor Lucas, ele também falou sobre isso e disse assim: e disse aos discípulos: é impossível que não venha um escândalo, mas ai daquele por quem vierem, melhor lhe fora que lhe pusesse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado no mar. Agora veja só: do que fazer tropeçar um destes pequenos. Então, existia uma preocupação muito em torno disso,
não é? Que era não fazer ninguém tropeçar. Por quê? Porque nós estamos numa caminhada, irmãos, que não podemos nos embaraçar, porque se a gente se embaraçar, a gente se atrasa. Embaraço, ele provoca atraso. Ele impede a caminhada livremente. Ele não permite que a gente avance na caminhada. Embaraço faz essas coisas. E era isso que Jesus estava querendo dizer aos seus discípulos: não ponham embaraço no caminho dos seus irmãos, do seu próximo. E é o que está vindo para a gente nesta oportunidade, é nos preocuparmos com cada um dos nossos irmãos que congregam conosco, e nos dispusermos, irmãos, a ajudar, a pegar na mão, a conduzir, a ajudar a levantar, a dar uma palavra de ânimo, e nunca empurrar para baixo, nunca botar o pé na frente, né? Há muito uma brincadeira entre garotos, brincadeira de pega, chamava-se no meu tempo brincadeira de pega. Aí corre um para lá, corre um para cá, um fica correndo atrás do outro, aí o outro combinava com o outro. Quando ele passar perto de tu bota o pé na frente, que é para ele. Só assim eu pego ele, que ele corria demais. Ele corria demais. Então quando ele passar perto de você, você bota o pé na frente, que ele tropeça, aí só assim eu pego ele. Quer dizer, era isso que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos na época e hoje para a congregação do Barro Vermelho. Bota o pé na frente de ninguém não. Para você chegar aonde Deus quer, não precisa você colocar pé na frente de ninguém. O que Deus tem para você, ninguém vai impedir de Deus fazer. Então, não coloque tropeço na frente de ninguém. Deixa teu irmão caminhar livremente. Ajuda teu irmão a caminhar. Se não puder ajudar, não atrapalhe. Esta é a palavra de Deus para a gente. Por quê, irmão? Porque não existe um céu para mim nem outro para você? O céu que Jesus foi preparar para a igreja é um só, irmão. Ei, e é estreito, viu? Agora me lembrei de presbítero Paulo Esteve, é estreito. Estreito. A porta é estreita. O caminho é apertado. Foi Jesus quem disse. E com isso a gente aprende que não podemos andar naquela direção com bagagem. Não dá para passar bagagem. Só dá para passar você sozinho, sem nada. Então deixa as bagagens. Tá certo? Deixa os tropeços. Tenham cuidado com os escândalos. Tenha cuidado. Então a gente viu aqui como devemos evitar isso. E deu para a gente começar a semana passada aqui uma das coisas mais essenciais, mais necessária para o crente evitar o escândalo é vigiando. É precisa estar vigiando seus passos. O cristão precisa estar vigiando os seus passos. Por quê, irmão? Porque tem muita gente vigiando os passos dos outros. E isso também é tropeço. Eita! Ou não é? Porque na proporção, irmão, que eu me preocupo em olhar a vida dos outros, eu esqueço da minha. E eu esquecendo da minha, eu já estou cometendo escândalo. Já estou provocando tropeço. Não, tanta coisa para eu olhar para mim. Tanta coisa para eu olhar para a minha vida, né? Aí eu vou investir na vida do meu irmão, na vida da minha irmã. Não, senhor, olhe para você. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Tem gente que não se deu conta disso ainda. Quando a pessoa se der conta disso, ele vai começar a olhar só para ele, porque ele só vai dar conta dele. Então, se eu só vou dar conta de mim, para que olhar para a vida dos outros? Para que falar do meu irmão? Para que criticar a minha irmã? Se eu só vou dar conta da minha vida, dos meus defeitos,
das minhas fraquezas, das minhas falhas. Vai ficar nada encoberto não, viu? A Bíblia diz que não vai ficar nada encoberto que não haja de ser revelado. Tem gente que faz as coisas e pensa que Deus se esquece, que Deus deixou para lá. Se Deus não agiu ainda, porque Ele é longânimo, Ele está dando um tempo para você se arrepender, para você buscar ajuda, para você pedir ajuda. Por isso que Ele ainda não puxou o tapete, por isso que Ele ainda não puxou a corda. A corda está afogada, vigiando os seus passos, para nem tropeçar e nem provocar tropeço. Porque quando eu vigio os meus passos, eu nem tropeço e nem provoco tropeço em ninguém. Não é? Então a gente viu? E a gente viu também que aqueles que vivem na prática do mal, causando tropeços aos outros, vão prestar conta diante de Deus. Vão prestar conta diante de Deus. Não sei se a gente chegou a ler Mateus a semana passada, 13:40. Ele diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Escutem: mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino, olha para aí, irmão, tudo que causa escândalo. Misericórdia. Misericórdia. Não é, irmão? Não é para a gente ficar atento, irmãos, a isso aqui? Ele vai colher. Eles colherão no seu reino tudo que causa escândalo e todos que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dente. Você está sendo avisado. Eu estou sendo avisado. Que precisamos tomar muito cuidado, para não provocar escândalos, porque haveremos de prestar contas diante de Deus pelos tropeços que a gente causar. Tem gente, irmãos, que coloca tropeço no caminho do outro, o outro se arrebenta, não conseguiu se levantar até hoje, e ele ou ela estará aí palitando os dentes e achando que foi vitorioso, que foi vitoriosa, porque colocou alguém no chão. Deus está observando tudo, e no tempo certo Deus pedirá contas. A conta vai chegar. Viu, irmãos? A conta vai chegar. Muito bem. Então todo discípulo de Cristo, ele deve rejeitar o egoísmo e viver de forma altruísta. O que é viver de forma altruísta? É viver se preocupando com o próximo. Aqui é diferente de se envolver na vida dos outros. Aqui é se preocupar em ajudar. Ser altruísta é se colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro sente. É dizer assim: meu Deus, o que está acontecendo com o irmão fulano, se tivesse acontecendo comigo. Ser altruísta é isso, é se preocupar com a dor, com a luta, com a prova que o outro está passando, e tomar para si aquela situação, se colocando no lugar dele ou dela. Tá certo? Então todo cristão deve rejeitar
o egoísmo e viver de forma altruísta, não buscando apenas os seus próprios interesses. Ainda agora eu estava dizendo aos irmãos aqui, na hora da oração, que eu pedi oração por tanta gente, e não pedi por mim nem pela minha família, visto que eu tenho uma grande necessidade, certo? Mas eu disse aos irmãos aqui, é porque quando eu peço, deixo de pedir por mim e peço por vocês, Deus cuida da minha casa, Deus cuida da minha família. E tem sido assim ao longo do tempo. Eu vivi uma experiência a cada dia. Eu vivi um milagre a cada dia. Que é assim. Eu me envolvo muito, irmãos, com a necessidade dos outros. Por quê? Porque eu sei que da minha família Jesus cuida. Então eu prefiro compartilhar da sua dor, da sua necessidade, me juntar a você, lutar com você até a gente vencer. Porque Jesus tem cuidado de mim, Jesus tem cuidado de nós. Então ser altruísta é isso. Certo? E se as nossas atitudes causam escândalo, porque às vezes alguém se escandaliza, né, por alguma atitude nossa. Tem gente, irmãos, na igreja que ainda não amadureceu, é o crente imaturo, neófito, novo ainda na fé, não tem lá tanta experiência para vivenciar determinadas situações. Aí chega aqui e se encontra com um crente que já está aqui há muito mais tempo do que ele, e vê naquele crente que está aqui há bastante tempo uma atitude e se escandaliza. Como é que pode? Eu pensei que... Eu não esperava isso daquele irmão. Porque, irmão, eu cheguei ontem. O irmão já está aqui há tanto tempo. E o irmão está fazendo pior do que eu quando eu estava lá no mundo. Se escandaliza. Se escandaliza. Então a gente precisa ter muito cuidado, irmãos. Se as nossas atitudes estiver causando escândalo ou tropeço de um crente maturo, a gente precisa evitar estas coisas. Mesmo as mais comuns, as mais simples, como por exemplo, notei aqui, comer. Paulo ensinou muito sobre isso, né? 1 Coríntios 8, 9 a 13. Se o meu irmão ver eu comendo uma comida que para ele é uma comida proibida, ele vai se escandalizar. Então, se é para ele escandalizar, eu não como. Porque tem gente enganada, irmão. Tem gente que está pensando que aqui na igreja prevalece a lei do mais forte. Não, senhor. Aqui prevalece a lei dos mais fracos. É, sim, senhora. É, sim, senhor. É. Comer, vestir. Tem gente que tem um problema sério. Tem crentes antigos da igreja que ainda não aprenderam a se vestir direito. Chega um novo convertido ontem, que não tem ainda as roupas adequadas para caminhar, e o crente já que se diz maduro, que tem mais tempo de fé, de procurar se juntar àquela pessoa para ajudá-la, não vai. Oxe, a moça foi crente ontem e está ali de blusa de alça. Compra uma blusa com manga, dê a ela e deixe de ser faladeira. Vai ajudar. Está se escandalizando com...
Quando você tem mais tempo de crente, já tem um certo, né, tempo na igreja, deveria estar muito mais forte, ter paciência, orar para Jesus abrir a porta e ajudar aquela pessoa a se firmar na fé, mas não. Desce o sarrafo. Quando tu já está aqui há tanto tempo, de vez em quando tu chega com cada roupa aí, que eu fico com vergonha. Silêncio, né? Recebe aí, recebe. Queria ver você animado para dar glória agora. Queria ver você animado agora para falar línguas estranhas, rodopiar, fazer aviãozinho. Vê se ninguém faz. É a coxa, é palavra, é correção, é exortação, é advertência. Tudo isso, irmão, para não provocar escândalo. E não é só com as mulheres não, irmão. Tem homem que também provoca escândalo com as vestes. Tem gente usando roupa 2 números menor do que a dele. Tem homem que usa uma calça, mas torando tudo, vai te converter, rapaz. Usa uma roupa decente, macho. Né? Sim, mas causa tropeço. Mas alguém se preocupa com isso. Alguém se preocupa com isso. Cristo vai julgar aqueles que causarem tropeço, que causarem escândalo. Cristo vai julgar aqueles que provocarem o tropeço de um crente fraco. Tem gente que se esquece, irmão, que o preço do crente que chegou ontem na igreja, ele pensa que o crente que chegou ontem é mais barato do que ele. Não, senhor. Tu tem quantos anos de crente? 20 anos de crente. Aí, irmão, chegou ontem na igreja, o preço dele é o mesmo tamanho do teu. Nem é nem um centavo mais caro, nem um centavo mais barato. É o mesmo valor. Por quê? Porque custou o sangue do cordeiro. Nem foi sangue de boi, nem foi sangue de bode, mas foi o precioso sangue de Cristo. Então não tem diferença, irmão. Não tem diferença. O valor é o mesmo. Tá certo? O valor é o mesmo. O princípio que deve reger a liberdade de cada um aqui na igreja é o amor ao próximo. Se preocupar em amar, em perdoar, em abraçar. Nunca diminuir, nunca criticar, nunca se achar melhor do que ninguém, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Aqui é todo mundo do mesmo tamanho, diante de Deus, aqui não tem ninguém maior do que ninguém. E por não ser ninguém maior do que ninguém, devemos respeitar-nos uns aos outros com o amor de Deus no nosso coração. De Deus. Jesus, certa feita, ele disse, deixa eu ver aqui se eu encontro, parece que é Mateus 5,41. Ele diz assim, se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, diz a ele que não vai. É assim, irmão? Está escrito? Como é que é? Vai com ele 2. Então o que é que eu aprendo aqui, irmãos? O que é que eu aprendo? Por amor ao meu próximo, para não lhe causar tropeço, para não promover-lhe escândalos, eu devo ir a 2ª milha.
mesmo contra a minha vontade, mesmo me achando às vezes cansado, mesmo com todas as minhas dificuldades, mas para não vê-lo tropeçar, eu vou com ele a segunda milha. Eu vou andar com ele mais um pouquinho. Eu vou fazer alguma coisa que nem era necessário fazer. Muitas vezes nem é desejado por nós, mas somente para evitar que ele tropece, que ele se escandalize, eu devo fazer. Alguém certa feita, irmão, chegou para Jesus, deixa eu ver aqui, 17 e 27. Mateus 17, 27. Primeiro 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as de dracmas e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? Disse-lhe Pedro: sim. E entrando em casa, Jesus lhe antecipou dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Aí disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Aí veja o que é que Jesus diz no verso 27. Mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, primeiro peixe que pegar, abre a boca, né, assim, e vai encontrar lá um estate, era uma moeda da época. Pegue a moeda e vá lá e pague, não somente por mim, pague por você também. Tome. Para quê? Para que ninguém se escandalize. Tinha alguém preocupado se Jesus pagava imposto ou não, né? Mas para não escandalizar ninguém, Jesus disse: vá lá, faça isto, certo? Vá pegar lá o peixe, lá tem uma moeda com valor correspondente sobre o meu imposto e o seu, entregue lá, tá certo? Então deixa eu caminhar para terminar aqui, que já temos pouco tempo. Outra coisa muito interessante a ser analisada na caminhada sobre os escândalos. Tem gente, irmãos, que se escandaliza com pouquíssima coisa. Não precisa ser um negócio muito, né? Não. Às vezes é um negócio pequeno. É uma coisa simples. Mas tem gente que se escandaliza. Veja uma coisa aqui comigo. Mateus 13, versículo 21. Versículo 20, para a gente entender melhor. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Veja o 21. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende, logo se escandaliza. Não é assim? É. Então, basta pouca coisa para ele se escandalizar. Tem muitos crentes, irmãos, que estão em processo de transformação. Mas também tem muitos crentes que pararam no tempo. Estagnaram. Não cresceram. Continuam meninos no que tange aos assuntos relacionados à fé. É adulto. Tem idade de gente grande. Mas na fé, ele continua como menino. E Paulo ensinou que nós que somos fortes, olha, 15:1 de Romanos, devemos suportar a fraqueza do fraco
e não agradar a nós mesmos. Tem muita gente preocupada em agradar a si mesmo, mesmo que ele provoque um monte de tropeço na vida dos outros, contanto que ele saia bem no negócio. Mas Paulo disse: nós que somos fortes, você não é forte? Você não se considera melhor? Você não se considera maior do que os outros? Então, já que você é maior, então suporte a fraqueza do menor, não agrade a você mesmo. Portanto, cada um de nós devemos agradar o próximo. Na caminhada cristã, tem aqueles que é mais forte e tem aqueles que é mais fraco. Então, segundo Paulo, os fracos são aqueles que se escandalizam com facilidade. Romanos 14:2. Correndo para a gente terminar. Viu? Vamos ler, né? Acho que dá tempo ainda. Romanos 14:2. Alguém encontrou? Isso. Olha. Porque um trecho de tudo se pode comer. Olha. E outro que é fraco come legumes. Sim. Tá vendo? Tem uns que acham que pode comer de tudo. Já tem outros que só acham que só pode comer legume. Aí no verso 3 ele diz: o que come não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus recebeu por seu. Tome. Vai deixar de estar se metendo onde não deve? Não é, irmão? Aí no verso 4 ele diz assim: quem és tu que julgas o servo alheio? Para seu próprio Senhor ele está em pé ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Coisa linda, né? Coisa linda. Mas vamos adiantar. Então há crentes que permanecem imaturos, mesmo depois de um longo tempo na igreja. Tem gente que já tem décadas na igreja, porém não amadureceu ainda. Continua verdinho. Deveria ser maduro, mas permanecem como crianças na fé. Aos Hebreus capítulo 5, versículo de número 12 e 13, ele diz assim: porque já devendo ser mestres pelo tempo, quer dizer, você que já está aqui muito tempo devia ser mestre, não era? Não é assim que ele quer dizer? Pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de alimento sólido. Aí no verso 13 ele diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Né? E o cristão neófito, o novo convertido, ele exige cuidados espirituais. Não é, irmão? Quem está chegando agora exige um cuidado maior do que quem já está aqui há mais tempo. Então nós que já estamos aqui há mais tempo, devemos olhar para quem chegou agora com outro olhar. Devemos nos disponibilizar para ajudar quem está chegando, para que não sejamos responsáveis pelo fracasso espiritual na carreira de quem vem para cá tentar o céu. Precisamos ter esse cuidado, não é? Então, Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 4, versículo 13, ele diz: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então é todos
né? Aí no verso 14 ele diz assim: para que não sejamos mais meninos inconstantes, olha para aí, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcias enganam fraudulosamente. Os meninos falam como menino, sentem como menino, pensam como menino, mas os amadurecidos, eles ponderam os seus sentimentos e as suas palavras. 1 de Coríntios, capítulo 13, versículo 11. Como é que diz? Quem achou? Quando eu era menino, Sim. falava como menino, Olha. sentia como menino, discorria como menino. Sim. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Pronto. É a palavra, viu, irmão? Eu não estou chamando ninguém de menino aqui, não, tô? Tô não, né? Não. Paulo está ensinando para a gente, dizendo: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, tem muita gente que precisa acabar com as coisas de menino. Não é, irmão? E agir como gente grande, pensar como gente grande, falar como gente grande, viver como gente grande, amar como gente grande. Deixar de ser menino, irmão. Nas coisas pertinentes à fé. Nós estamos tratando das coisas espirituais, certo? Então, para terminar, a gente precisa viver, irmãos, de forma a evitar o tropeço, tanto nosso, como o dos outros. Que seja intencional ou não. Que o nosso propósito seja de ser uma bênção na vida do outro. Ô irmão, tanta gente aí, irmão, tem servido de bênção para a minha vida. Por que eu me negar a ser uma bênção na vida do outro? Durante a minha jornada, irmãos, eu tenho encontrado pessoas maravilhosas, dispostas a ser bênção na minha vida. Deus tem levantado pessoas para me abençoar. E por que aqui durante a trajetória Deus também não pode tocar no meu coração e eu servir de instrumento para abençoar outra vida? Faça isto. Você pode precisar em algum momento, não é? Enquanto a gente estiver por aqui, é assim. Seja bênção para a vida de alguém. Não seja tropeço. Não, Senhor. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 vai dizer que a gente vai receber o que tiver feito por meio do corpo. Aí lá vai dizer assim: ou bem ou mal. Se você fizer coisa ruim, se prepare. A recompensa vem. Mas também se você fizer coisa boa, se prepare. Coisas boas vêm. Tem um hino que diz aí, né? Tem coisa boa chegando. Né, menino? Menino sabe aí. É. Tem coisa boa chegando. Mas para quem faz coisa boa. Porque a lei da semeadura, ela prevalece. Ela prevalece. Tá certo? Então, meus irmãos, vamos crescer espiritualmente falando. Vamos procurar crescer na graça. Vamos procurar crescer no conhecimento. Não vamos nos deixar embaraçar com coisas pequenas que muitas vezes aparecem ao nosso redor. Mas vamos correr a carreira que Deus proporcionou para nós, mas correr de maneira consciente, com paciência. Tá certo? Até alcançarmos o alvo. Amém, queridos? Que Deus abençoe.